Bom, estamos novamente en línea na internet. Estou refazendo a terceira aula que foi dada na sexta passada. Tuve unos problemas con la tecnología de los otros programas que no permitieron la grabación y también no permitieron pasar el material de PowerPoint para las personas que estaban presentes asistiendo a la aula. Es decir, frente a cualquier problema que surja en ese sentido técnico de voz, imagen y captación de mi tela, eu gostaria que vocês fizessem alguma chamada, é decir, para eu poder estar atento a isso, porque eu não posso perceber. Tá? Então, vamos repassar esta terceira aula e amanhã, no mesmo horário, estaremos com a quarta e última aula do mês, que não vai ser a última aula de tarot, porque eu acho que vai precisar umas 2 aulas a mais do mês de março para poder fechar uma base simples, mas diferenciada do uso deste tarot. Estas aulas gravadas, assim como as aulas anteriores que eu di, vou passar para meu canal em YouTube com acesso só às pessoas que eu autorizo, que nesse caso seriam vocês. Tá? Então, só me tem que dar um tempinho, porque esta aula eu tenho que passá-la, digamos, a uma gravação e depois levá-la para o YouTube, então isso pode levar 2 ou 3 dias a mais. Mas depois vão estar todas disponíveis através de um link para vocês. Então vamos dar continuidade a la aula anterior, na qual tínhamos falado sobre uma introdução ao tarot, e depois falamos de quê? De como estudar ou analisar as cartas quando as cartas se tiram. Es decir, tem coisas que nós temos que entender. Vamos pegar uma cartinha aqui. Qualquer carta. Uma aqui, né? Essa cartinha. Quando vocês estão olhando as cartas, é muito difícil que possam perceber esse símbolo ou esse outro símbolo. É decir, a mente de vocês se centra na figura. Nesse caso, nós vamos ver que temos 9 figuras. É muito difícil que vocês empiecem a relacionar figuras com números, constelações, signos planetários, letras hebreas e cores, e façam disso uma mistura na cabeça de vocês e comecem a ter evocações. É decir, em realidade isso não existe. Quem fez o tarot, depois foi agregando coisas. Digamos que alguém que trabalhou anos com o seu tarot, ele foi agregando símbolos que ele podia interpretar. Mas fíjense uma coisa simples. O símbolo do imperador, que é a carta que está à direita, nas imagens que deveriam estar recebendo, na cor de cima, devia ser vermelho. Então, o que nós vemos? Que existem várias cartas que não têm as cores adequadas. Que o vermelho é a cor do domínio, do poder, da força, da energia, do dinamismo. Mas nessas cartas existe uma série de símbolos que foram agregados numa tentativa de dar-lhe um colorido e talvez tenha sido difícil imprimir as cores que realmente seriam com um significado simbólico egípcio. Não? Por exemplo, a carta da veemência, as cartas nas quais vemos a vingança e a veemência são cartas de agressão, todas elas deveriam ter a cor vermelha, que é o símbolo de Set, da força, da violência, do poder. Só que, por isso que nós temos que entender que muitos dos símbolos e letras que tem essas cartas não tem nada a ver com a simbologia egípcia, que é na qual nós vamos a centrar. Por quê?
Porque é a linguagem que o inconsciente entende. É uma linguagem que entra o símbolo, a imagem, e ele nos permite evocar sensações, que é a que interessa no momento que estamos desenvolvendo uma trama de um jogo, que seria um jogo das cartas. É decir, quando eu jogo 9 cartas e depois outras 9. Então é como uma trama de um sonho. Não podemos colocar no sonho uma série de símbolos que vão desaparecer ao tomar consciência deles. Vão ficar em um sonho a cachoeira, um rio, fogo, um caminho, mas não podemos ver os detalhes, porque a mente se centra em uma simbologia forte, intensa, clássica e que nos gera estados emocionais, por isso se lembra. É o mesmo a interpretação do tarot. Que nós temos que entender? Que este tarot é um tarot que se identifica com um consulente. Então, a carta do imperador é a carta que vai representar aquele homem que consulta. Ou a imperatriz, aquela mulher que consulta. Quando temos um homossexual, igual é o homem. Quando temos uma imperatriz que é gay, homossexual, também é a mulher. Não temos mudança de sexualidade, de imagem de sexualidade. O tarot nos vai falar sobre esse indivíduo. Sua sexualidade aparece em algumas cartas ou como ela manifiesta sua sexualidade. Então, não existe no tarot um terceiro sexo, digamos assim. Mas, uma coisa que é importante vocês se lembrarem, que as cartas têm uma certa identificação com elementos que têm a ver com a vida da pessoa, é decir, família, afeto, vida profissional, como aparece ali, saúde, forças negativas, trabalho, é decir, toda uma série de simbologias podem ser definidas mais claramente em algumas cartas. Então, vocês, quando no início do jogo tiram as primeiras 9 cartas, vão ver aonde essa pessoa direciona seu interesse. Quando vemos que essa pessoa direciona seu interesse para saúde, então todas as cartas que nós vamos tirar, nós vamos selecionar aquelas que têm a ver com saúde, para não dispersar o jogo, não dispersar a atenção do cliente e não dispersar a capacidade intuitiva que não tem em uma infinidade de símbolos que não nos vão dizer algo concreto em relação à saúde da pessoa. Então, podemos tirar mais rápido todas as cartas? Sim, pero uma tentativa de perceber esse problema. Em realidade, a través do jogo, nós podemos tentar resolver 3 grandes interrogantes da pessoa. Em um jogo com as 78 cartas, focalizando as cartas dos interesses primários do indivíduo, podemos responder 3 coisas e não se deveria fazer mais que isso, porque focalizar um problema e evocar uma intuição ou transformar nosso espírito em um oráculo é um esforço enorme da mente. Entendam uma coisa, mais importante que a própria interpretação da carta é a relação que vocês têm que estabelecer com sua vida e a carta. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais clara. Digamos que estamos vendo em aulas anteriores que existe um estado de vigília no qual o consciente e o inconsciente conseguem se integrar. Bom, isso é o que vocês têm que produzir com as cartas. É decir, as cartas não é que seja algo mágico, é como um pensamento idealizado, uma novela, um livro, cada carta é uma história. Mas essa história tem a ver com sua vida e muitas vezes tem a ver com a história da carta. É decir, eu não estou pretendendo que vocês estudem gramática, jeroglíficos e simbologia egípcia. Mas, em realidade, se observam o símbolo, vão poder perceber, como tem aí, por exemplo, uma magnificência no centro do jogo, na parte inferior, a 4ª carta de minha esquerda à direita. A magnificência são 2 mulheres que estão sentadas do lado de uma mesa. E nessa mesa vocês veem que temos
productos que pueden ser pequeñas garrafas, vasillas, objetos que tengan a ver con algo femenino, que las mujeres están dialogando al respecto. Entonces, el símbolo que nos muestra mujeres que se interpretan generalmente mãe y filha, o irmãs, o personas que pueden trabajar juntos dentro de una misma área, que pueden tratar de qué? De cosas femeninas, cosas de mujer, no de comidas, pero sí cosas femeninas, óleos, ungüentos, actividades de estética, cuidados. Entonces vemos en eso una simbología. Embaixo vemos a perna de cordeiro, que es otra simbología egipcia muy interesante, que nos responde a pregunta. Es decir, tenemos una mujer que ven, se sienta a mi frente y ella quiere saber algo sobre su vida profesional. Es decir, es muy difícil que alguien se siente a frente de vocês y le diga lo que quiere saber. Es un misterio. Uma pessoa se bota uma máscara porque ela precisa que nós tiremos a máscara dela. Se não, iria um terapeuta. Es decir, apesar de que ven muitas pessoas que fazem muita terapia, então de repente já vem com uma intenção de falar, pero não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas se senta, corta o baralho, escolhe, depois vocês tiram, e nesse início, no primeiro monte, que vai ser o monte que vai tratar do momento, digamos assim, e aí que vai aparecer essa carta, talvez no centro, ou no centro em cima, ou no centro embaixo, e nos vai dar uma sensação clara de que parte de seu interesse é resolver algo associado à sua vida profissional. E essa vida profissional tem a ver com quê? Com o trabalho com outras mulheres, ou com atividades que têm a ver com coisas femininas, decoração, estética, beleza, coisas nesse sentido. Mas esse símbolo que está aí, nós lo vemos claramente, ele diz o que ele é, porque não precisa ser místico ou egiptólogo para entender o que essas duas mulheres estão fazendo sentadas em uma mesa. O que elas podem estar falando? Bom, isso é o que vocês têm que fazer dentro de vocês. Então, existe na Cábala mística e na Cábala prática uma palavra que é uma meditação para estabelecer uma relação de contacto entre um mundo ideal e o mundo real, que se chama Dad Asehel, que eu vou escrever aqui. Dad Asehel. Essa palavra, cuando estudamos en psicología mística, Dad Asehel representa pensamiento mágico. Es decir, lo que une a mente con lo mágico. É evidente que ainda que vocês me digam, não, nós não temos nada mágico. Toda pessoa tem um Dad Asehel, que é um pensamento mágico. Todo indivíduo desenvolve desde a infância hasta sua última etapa na velhice o pensamento mágico. É decir, a criança brinca com bonecos, com soldadinhos, com o computador, pero sempre existe um processo de fantasias. O mesmo processo existe nas relações afetivas, em relação à família, as coisas que uno quer comprar e quer investir, as viagens que uno quer fazer. Constantemente estamos gerando um pensamento mágico. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa está caminhando, um de vocês está caminhando em um lugar, em uma ilha, digamos assim, na qual vai pouca gente, e de repente tropeça com algo metálico e vê uma espécie da parte de cima de um cofre ou de um baú antigo, que está enterrado na areia. O que faz o pensamento mágico, o Dad Asehel? Ah, encontrei um tesouro. O primeiro que a pessoa vai pensar é que encontrou um tesouro. Moedas de ouro, uma fortuna, joias. Esse é o pensamento mágico.
Mas esa palabra usada al simbolismo da carta nos permite recrear esse pensamento mágico. Es decir, eu observo a carta, as duas mulheres sentadas, dialogando uma com a outra, y el pensamiento mágico me permite entrar en ese diálogo, en la experiencia que ellas están teniendo, lo que están se preguntando. Entonces la carta adquiere una cierta vida interior. Mas lo interesante que junto con la meditación de Dada Segel, yo pego a carta, la voy, digamos, voy meditando en ella, voy estudiando ella, y ahí que nos acontece? Que esas meditaciones, esas historias mágicas de mi alma, de mi mente, de mis lembranzas, comienzan a formar una interpretación de la carta. Diría que como yo no quiero interferir entre a verdadeira esencia mágica de cada uno de vocês, eu vou dar a cada carta 3 ou 4 palavras interpretativas, pero no quiero interferir en el Dada Segel, que es la interpretación mágica de cada místico que entra en el tarot. El tarot entra en vocês y vocês entran en él. Entra en vocês porque el símbolo les va a permitir evocar historias. Digamos que en el lado derecho de este juego vemos un hombre sentado con una crianza no colo y eso representa aprendizaje. Es decir, cuando vocês ven esa carta vamos a ver en el pensamiento mágico una serie de imágenes que van a irse agregando en el correr dos años. Es decir, en un principio va a ser un pai con un filho no colo y un pai que está enseñando al filho a ser hombre, digamos así. Mas también van a surgir historias en que el filho le está contando algo al pai. Cuando quiera acordar, esa carta dentro de vocês adquiere una dimensión enorme, que cuando está frente a la persona y nos tenemos 9 símbolos, tenemos 2 mulheres falando entre sí, do lado tenemos o pai con a criança no colo, o o profesor en una posición de educar y comprender esa crianza, y esos símbolos se van uniendo y y esa relación de transferencia con el cliente nos van gerando a trama das historias. Es decir, las historias no están escritas en un libro, no pueden escribir la historia de la experiencia de cada uno de vocês, las vivencias de cada uno de vocês en ningún libro. Entonces, con el correr del tiempo, esas historias van a crecer y vocês van a tener un tarot dentro de vocês mucho más amplio. El Dada Segel nos permite establecer la relación entre mundo mágico y realidad. Mundo mágico y realidad. Ese mundo mágico interno va a se manifestar de acuerdo a una realidad. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Observan los símbolos. No se fixen en letras, números, cores, solo se fixen en los símbolos. Lo que el símbolo dice, o carro, o trabajador, a teselar, las palabras, los símbolos, y dejen los símbolos evocar aquellas historias que vocês crearon en cada símbolo. Es decir, cuando ven la teselar, ven una mujer trabajando. Cuando ven del lado derecho superior a troca, vocês ven 2 personas negociando. Y en el mundo mágico del Dada Segel, vocês pueden hasta sentir el diálogo de lo que uno ofrece, el otro ofrece, si va a salir, si va a avanzar o no va a avanzar. Es decir, hay varios factores que nos vamos a ir analizando en el juego para que esas historias se nazcan y vivan dentro de vocês. Y se lembren de eso. No es un fenómeno solo intuitivo, es un fenómeno absolutamente mágico de una suma de acciones de vida que en realidad es lo que forma el contexto de existencia del ser. Son 78 acciones. En otros tarots son 72 acciones de vida. Si combinan esas 72 entre sí, o 78 entre sí, vamos a tener una infinidad de posibles combinaciones de una lenguaje
que corresponde a la esencia del destino de cada ser. Digamos que si esos símbolos fuesen letras, sonidos, números, formarían un lenguaje y un número único para cada persona. Y esas acciones van a tener, dependiendo de las circunstancias y del conflicto que se lleve, van a tener posteriormente actitudes positivas o negativas. Es decir, la persona va a reagir positivamente actuando o negativamente negando o fugindo o se fechando frente a una situación. O avanza o recua o fica parado. Son las tres posibilidades lógicas, matemáticas, frente a un problema. A mente actúa dentro de ese criterio y nós vamos tentar, es decir, hacer que el positivo y el negativo se equilibren en una tentativa de negociación, es decir, que el individuo no fique bloqueado y que continúe evoluindo en dirección a su propio lenguaje, es decir, que él pueda deslanchar su conflicto, superar su conflicto y avanzar dentro de su lenguaje, que es su propio destino. Es decir, todo ser humano tiene una especie de filme, de novela, que está ahí en el tarot. El tarot es una novela, ustedes la ven y van a ver una serie de acciones de vida que se asocian a la persona que está a frente. Es como ver un filme antes de que acontezca. Es decir, en la primera tirada es lo que uno ve, es lo que está aconteciendo con la persona. En la segunda, en la tercera, es el filme en su continuación. Mas eso pasa por nós, no por la interpretación racional del símbolo. Entonces, estas cartas que están aquí tienen a ver con vida profesional. Sí, a sacerdotisa, que es la primera, el día encima, tiene a ver con el trabajo de psicóloga, educadora, puede ser médica, puede ser una bruja, una terapeuta, es decir, es una figura específica, pero que también tiene una postura profesional. ¿Tá? Después, a justicia tiene a ver con profesores, sí, puede ser abogada, puede ser juíza, si estamos hablando de figuras femeninas, depende de lo que esté do lado y lo que uno quiera saber. También puede ser hombre que lide con justicia o que tenga estudiado justicia. Do lado do trabalho, o trabalhador está asociado ao campo, então puede ter a ver con producción agrícola, con actividades que tengan a ver con ese tipo de áreas, importación y exportación de ese tipo de materiales, alimentaciones, etc. O subprodutos dentro de una área de agricultura, a tecelá, trabalha, no quiere decir que trabaje con tecidos, mas ya atendí infinidad de personas que dicen, estoy viviendo con tecido. No, realmente, yo faço tapetes, fíjense. Es decir, la relación entre la imagen y lo que acontece no real, lo mágico y lo real se unen. El símbolo establece la relación entre un mundo y un otro. El mago puede ser un médico, en la carta que está aquí como número 51, puede ser un abogado, el carro alguien que trabaja con transporte, o que está viajando, o que negocia viajando. Es decir, el escriba, para mí es un símbolo hoy que está totalmente, debería estar asociado a contabilidad, matemática, economía, es decir, pero hoy está más asociado al proceso de trabajo con internet, pesquisa, cálculo, programas, tecnologías. A preeminencia son hombres que administran empresas, que tienen sus empregados, y do lado la regeneración, alguien que levanta una torre, que está tentando mantener una empresa, o que trabaja con construcciones. Entonces, vocês ven los símbolos y surge una historia. Cada símbolo les va a dar una sensación, você tem que ver internamente que isso é. É um homem fazendo força, tentando sustentar uma torre. É um cara tentando manter a empresa dele, que está para cair. É decir, esse é o ponto. Vocês vão ter sensações que são as que vão unir o dada segel de você com a realidade da pessoa. Certo? Então vamos para outras cartas. Uma coisa importante que quiero esclarecer. Esse dada segel pode ser estimulado. Dada segel é a palavra que vocês podem unir quando estão olhando a carta. Estou olhando a carta, estou olhando o símbolo que vai ser, me concentro nele para poder sentir o símbolo, dada segel,
y esperar una evocación de cosas que están aconteciendo. Entonces, en 1 minuto, 2, aparecen evocações. Agora, nesse momento que eu estou fazendo Dada Segel, que era o que eu fazia e que me dava um resultado fantástico? Eu botava músicas de Paganini ou Yehudi Menuhin. É decir, violinos, cellos, são músicas de uma frequência que elevam a mente e a criatividade humana. Así como existen músicas que anulan, y eso es algo que se usa a través de la historia, muchos países y muchos gobiernos establecen frecuencias de son para que o povo o a massa no se faça preguntas, no se eleve, fiquen siguiendo una rutina de vida. Bueno, entonces, los ritmos y las músicas trabalham nesse sentido de acelerar nossas frequências vibratórias ou desacelerar. Quando vocês botam Yehudi Menuhin, no caso meu, é uma coisa que enleva qualquer alma e permite que o Dada Segel se projete. Por isso que as primeiras vezes que eu tirava tarô, os primeiros anos, eu tinha músicas clássicas, sempre cellos e violinos. Después pasé para músicas más emotivas, porque una cosa era me estimular y otra cosa estimular o cliente a entrar en estados emocionales. Eso también es interesante cuando uno quiere acelerar el proceso de transferencia. Mas ahora recomiendo cuando mentalicen el símbolo de la carta, lo observen, pegan una carta, prenden una vela, observen, piensan la palabra Dada Segel y escuchan una música de chelos o violinos. Van a ver que surge una historia. Esa historia importante puede estar unida a vocês, a algo que vocês vivenciaram, algo que pasó con ustedes. Nunca más van a esquecer su historia. Pueden esquecer todo lo que está escrito en un libro sobre tarot, pero la historia de vocês jamais. Y cuando están frente a una persona, ¿qué aparece? Aparece el símbolo y de repente vocês se ven en aquella historia y aquella historia no es más de vocês, es lo que la persona está pasando, es el sufrimiento de ella, es la angustia de ella, ya no es su historia. Y vocês, vendo su propia historia, van a ver que están hablando de lo que aconteció con vocês, pero es exactamente lo que está aconteciendo con la persona. Se establece una relación entre un mundo mágico y una realidad. Entonces, en estas cartas tenemos la vida familiar, ¿no? La emperatriz o emperador, a disensión, que es un símbolo de dispersión. Generalmente, este símbolo está asociado a una familia que se dispersa, cada uno va por su lado. Los filhos viajan, van a estudiar a otros lugares, moran en otras ciudades. Es decir, cuando no encontramos una mãe possessiva dentro de uma família, ou um pai possessivo e forte que integra a família, faz trabalhar junto, etc. Então, quando vemos pai e mãe que educam seus filhos para ir ao mundo e viver suas vidas, então aparece a dissensión. Então, sabemos que a mãe não castra, que o pai não castra. Vemos depois o impedimento, es decir, que la figura de uma mãe que está alimentando, pero a la vez se llama impedimento. Aí que está, uno tem que ver se a mãe alimenta demais, se já passou a idade, ou se já está no momento de não alimentar. É decir, toda mãe sabe quando tem que parar de dar a leite. É decir, que é o que tem que dar? Bom, tenho que dar educação, tenho que dar apoio, mas agora eles que saiam. A carta les vai dizer, bom, agora você já fez o que tinha que fazer. Já alimentou. Tá? A carta diz. A história dentro de vocês lhe diz. Vocês vão falar algo que está dentro e que se evoca, pero que já lo vieron na meditação. Estaban na meditação alimentando todas as histórias da própria vida. Entiendan que todo lo que está no tarot já passou com vocês. Y si no, va a pasar. Porque a lenguaje del universo humano, es decir, todo lo que acontece en el tarot acontece en la vida de cualquier ser humano, en cualquier lugar del planeta, en cualquier época. Son acciones de vida que en su combinación
digamos así, forman una lenguaje única que tiene a ver con cada ser. Cuando más vocês exploren las acciones de vida, más experiencia de vida vocês têm. Entonces la respuesta no está en función de lo que vocês hicieron frente a ese problema, sino a respuesta que el tarot va a dar en relación a ese problema. El tarot va a decir, no lo que vocês acharam certo y hicieron en su época frente a una circunstancia, sino lo que esa persona tiene que hacer de acuerdo a lo que el tarot dice o las perspectivas que el tarot da. Entonces, después vemos la vida familiar, el proveedor, aquel que apoya, que estimula, es decir, generalmente el pai que sai de casa y después apoya a los hijos financieramente y no los educa, eso está dando dinero. Esa es una interpretación, vocês pueden tener otras, pero esa es la más rápida y la que más surge en ese sentido. Después tem el patrimonio que representa generalmente el hombre asociado los filhos que trazan un reconocimiento al patriarca, es decir, todo pai espera un reconocimiento de los filhos. Sí y no. ¿Qué espera? Que los filhos crezcan, maduren y que saiban sobrevivir. Eso es lo que más espera un pai. A comunión, que es el matrimonio, aprendizaje, que es la relación de pai y filhos. A veces esa relación se da, a veces existe una falta de comunicación entre pai y filhos y uno lo percibe en el sentido de orientación de la carta. Entonces, no queriendo saturar con ese tema, vuelvo a insistir, cuando tiren el tarot, lo primero que vamos a hacer, que es lo que voy a enseñar después, es decir, no vamos a tener que ver varias cosas en el proceso de aprendizaje del tarot. La interpretación de cada carta, sí, pero eso lo da después, con pocas cosas para no interferir en ese proceso de aprendizaje interno asociado al símbolo. Símbolo, vocês, símbolo y pensamiento mágico. En la medida que evocan el pensamiento mágico, se lembren, no van a precisar nunca de un libro, porque el libro del tarot es el libro de la vida y está dentro de vocês. Solo tienen que aprender a abrir ese libro, entrar en él y entender su lenguaje, que no es ningún misterio arcano, misterioso, insondable. Es una cosa que cualquier persona puede, trabajando, ir evocando. Na medida que van atendiendo gente, ese libro se abre con más facilidad y la lenguaje fica más clara. No es una cosa que estudando racionalmente un libro vocês van a poder aprender. Entonces, si focalizan esto que les estoy dando, que sería justamente las definiciones básicas del simbolismo del tarot en áreas determinantes, que son las que se consultan en una tirada de cartas. Las personas vienen a saber cosas sobre esos temas. Entonces tenemos vida afectiva, dúvidas, entrega. Fíjense a dúvida. Es decir, se dice que la mujer tiene dúvidas, si tiene duplicidad femenina, mas también tiene incertidumbre femenina, ¿no? Es decir, la mujer tiene dúvidas, el hombre también. Es decir, todo el mundo tiene dúvidas. Cuando sea adolescente, se tiene dúvidas porque no se sabe lo que quiere. Cuando sea adulto, se tiene dúvidas porque el cara no quiere errar y no quiere fracasar. Entonces tengo dúvidas, si yo faço o no faço. Cuando es adolescente, como no sabe, también tiene dúvidas. Como vemos aquí a perplexidad, la mujer quiere algo pero tiene miedo. O hombre quiere pero también no sabe si quiere. Es decir, no existen personas que no tengan dúvidas. El problema es si la duda se transforma en algo que paraliza a la persona. Cuando la duda paraliza, entonces la persona no avanza y se deprime. ¿Tem miedo? Sí, tem miedo de machucar, de ser machucada. Es decir, tem varios elementos que a veces muestran la paralización. Só que el juego también le va a mostrar por qué la persona ficou en esa posición y cómo o cuándo es su saída. Es decir, o encontro o reencontro con su fe, con su propia creencia, con los valores que le tiene, que los perdió por infinidad de factores, que vocês lo van a percibir dentro de vocês, en el jogo da vida desse indivíduo. Então, aquí tenemos otras cartas que tienen a ver con avaliaciones, ven el símbolo de la balanza, que tenemos de un lado a pena, que representa la verdad, y del otro lado el corazón, que representa lo que se siente, lo que se quiere. De un lado nos dice, bueno, yo quiero esto, mas esto no sé si me sirve.
Eu amo essa mulher, pero também não sei se a mulher me sirve para o que eu quero, que é ter uma família, um lar, ou para ter ela como amante. Dizer, bom, quero esta mulher como amante, mas essa mulher não é para ser amante. Então, fica aquela coisa de análisis. Claro que dentro de vocês isso se resolve, na pessoa não. Se resolve por quê? Porque vocês veem a continuidade da história. Ele não vê, ele parou, tem medo de tomar qualquer decisão. Então, como vocês não estão envolvidos nas neuroses do indivíduo, em realidade vocês têm saídas para esse indivíduo, que também são mágicas, porque em realidade não parte de um fenômeno racional. Então, vemos aqui outra parte que é negócios e finanças, não? E fíjense no enforcado aí, aquele que está amarrado nas mãos e nos pés. Está amarrado duplamente. Em teoria se diz que a pessoa se amarra por um lado e as circunstâncias a amarram por outro. Então, claro, quando aparece essa carta no centro do jogo, o cara não pode gastar um tostão. Na linha central não se pode gastar, não se pode investir. É um momento de extrema dificuldade econômica e financeira. Vocês veem a pessoa sem poder ter prazer e sem poder pegar o que ele quer. Claro que é um momento que passa, não? E do lado dele temos uma torre que se rompe, que é claro, é um sonho que duas pessoas estavam tentando construir e algo cai, um raio, e destrói, e a mulher cai por um lado e o homem cai por outro. Um raio é algo que vem de cima, às vezes está invertido e são eles mesmos que destroem, ou algo, ou o destino que separa. Bem embaixo é bem interessante, temos o labrador, é decir, aquele que trabalha na terra, do lado da colheita, e atrás disso temos negociações, que é trabalho e salário, e na frente disso, do lado da colheita, vemos onde se guarda a colheita. Então, é o trabalho, o salário, o lucro da colheita e a poupança. É decir, temos como guardar e depois as trocas. As negociações são todos os elementos que acontecem na produção, resposta da produção, trabalhos cíclicos que dão dinheiro cada certo período de tempo, temos capital de giro, não temos capital de giro, precisamos assessoria que aparece nas outras cartas, contabilidade, análises, com todo está montado no tarot porque são as ações de vida que existem há milhares de anos e vão a continuar existindo. Então o tarot só nos mostra as histórias do ser desde a origem da formação da civilização. Essa linguagem é eterna e habita em vocês. É só vocês conseguir separar dentro de sua mente as vivências que são os símbolos de sua própria existência. Isso é bem interessante, porque eu acredito que existe um destino que Deus nos dá. Nós fazemos um filme de nossa existência e esse filme já está feito. É meio estranho esse contexto, mas depois vamos falar mais em outra aula sobre o destino. Vês cartas que tratam sobre saúde, também tem a ver com apostolado, porque é sofrimento, não? Isso é importante. Quando vemos facas, martelos, flechas, vemos agressões, dor. Então, e quando vemos a purificação, vemos problemas de pressão, problemas hormonais, coisas nesse sentido. Então, cada sector de cartas que lhe estou dando, se vocês os associam bem, conseguem associá-los, depois quando lo ven no tarot, as respostas são eminentemente mais claras e mais simples. Sociedades e parcerias. Fíjense, temos 3 cartas em sociedades e parcerias. Aqueles que constroem juntos, el rompimiento de una sociedad, el trabajo por mantener una sociedad, por construir, por levar adiante. Esto es importante, a morte no tarot. Es decir, é importante, é complicado, é uma coisa difícil de falar, mas muitas vezes ela vem com uma força muito intensa. Anubis nos traz às vezes a mensagem de que alguém está para transcender. A consumação, que é a carta que está do lado de Anubis, é uma carta que nos fala do fim de um ciclo. Então, às vezes, Anubis nos fala de quê? De algo que é um fim. Sim, mas esse fim pode ser um fim de uma história, de uma carreira, digamos assim, de uma formação profissional, de uma
vida dentro de un matrimonio, o dentro de un país, o dentro de una ciudad. Entonces las dos cartas encima nos dan una introducción a un tema de algo que termina. Mas las tres cartas de baixo, cuando están juntas, en el mismo jogo, o embaixo una de las otras, bueno, eso es la clara definición de morte y ameaça de morte. Cuando vemos duas juntas, ya tenemos una ameaça. Cuando tenemos las tres, es una ameaça y una sentencia. Que después, si vocês a unem con una simbología de datas, para saber en qué momento, y eso se va a ir dando a través de los símbolos paralelos al jogo. Primero uno ve las tres cartas, después procura símbolos de datas, es decir, a lua, o sol, quarto crescente, a lua cheia, soles, en ese momento tem un sol, entonces puede ser fin de año o año que viene, solo que ahí aparecen las luas, y las luas nos pueden marcar meses o semanas, entonces uno puede tener una idea del ciclo de tiempo que esas cosas se pueden manifestar. Influencias negativas, vocês pueden ver, también son tres cartas, así como tenemos tres torres y tenemos tres balanzas en el juego, que son también importantes, tenemos tres escorpiones. Eso también es importante. Cuando vocês encuentran los tres escorpiones juntos, es porque tenemos una enorme influencia negativa externa, no só interna. Agora, quando vocês ven, por exemplo, el escorpión que está do lado da direita, que está asociado ao azar, a pessoa que se tapa os olhos que não sabe onde vai, podem ser medos. O medo geralmente é negativo porque a pessoa fica paralisada, não sabe para onde ir. Outras coisas negativas podem ser avançar e não nos preocupar com onde estamos, nossa realidade. Também pode representar agressões que vêm à distância, às vezes, assim como projetos positivos, dependendo do que está de lado. Pero os escorpiones sempre são ameaças. Então, prestamos uma especial atenção a como eles se vinculam no jogo, porque nos vão a dar aonde está o furo, é decir, a oposição àquilo que nós queremos realizar. E aqui embaixo temos as amarrações, que é algo parecido aos escorpiões, pero em realidade, como vemos o apostolado, a constricção e a generosidade, pero a pessoa generosa, aquela que tem embaixo da terra uma amarração, aquele que dá tudo, y al final no consigue nada para sí. Tiene un potencial enorme de crecimiento, pero él mismo se boicotea, o a veces el propio destino de él no le permite desenvolver toda esa capacidad que le tiene. Entonces vemos que a veces hay personas que tienen influencias negativas que no los dejan evoluir, que es algo externo a su propia psique, algo que tal vez él, teniendo conciencia, consiga enfrentar. Y también tenemos aquellas personas que no consiguen desenvolver por factores de amarrações, que pueden ser de un jefe, de la propia familia, del pai, da mãe, que puede ser castrador, o pai también, amigos que no lo dejan salir de una etapa infantil o adolescente, y factores neuróticos que también pueden bloquear, evidentemente, el proceso de esperar respuesta de lo que le da, es decir, cobrar, saber cobrar. Creo que a generosidad muestra un bloqueo en la relación a él de atingir los deseos que él tiene. Él da los deseos a los otros, pero no consigue atingir lo que él desea. Entonces, se lembren de eso. Son historias a las cuales vocês van a agregar su historia, uniendo eso con el Dada Seje. El Dada Seje los va a llevar al sueño y a la fantasía de cada uno. Nós temos aqui cartas que têm a ver com destino, na roda do destino, a ressurreição, ciclos novos, é decir, aqui vemos coisas que são bem interessantes. A evolução está representada também por a alma que se desprende, que é o passarinho que vocês veem em cima. A ressurreição, a evolução. Só que isso é algo interessante. Porque às vezes vocês veem o símbolo da evolução, pero o passarinho de cima parece que não está. Vocês tentam ver e não está. Então, às vezes a pessoa, temos uma ressurreição. Sim, a pessoa passada voltou, pero não evoluiu.
Isso é interessante, porque muitas pessoas, fulano, um ex-namorado que eu tinha, me fez isto, me fez aquilo, eu larguei ele, então, agora ele está voltando, e diz que quer casar comigo. Bom, você tem que ver se temos uma evolução real ou não, se aquela pessoa continua com seus problemas de maturidade ou ele aprendeu com o sofrimento, a dor, a espera. Es decir, são coisas importantes para dar resposta à história de vida dessa pessoa. Vocês vão ver a carta e vocês vão sentir se temos esse símbolo vivo ou não. Dirá, mas será que eu vou sentir? Se vocês fazem o que eu digo, pegam as cartinhas, se concentram nela, percebem seu simbolismo e empiezam a criar uma história sobre esse simbolismo, unindo-lo com o Dada Segel, vão ver que cada carta vai ser um reflexo interno de vocês, porque vocês entraram na carta e cada emoção e cada história que surgiu com a carta vai ficar na memória de vocês. É inesquecível. É uma vida, é uma experiência. É algo que vocês já passaram ou algo que vocês viram em outras pessoas acontecer. Então, tudo isso se volta a evocar. É mágico, absolutamente mágico. E aqui é onde nós voltamos com aquela coisa de que tínhamos símbolos de tempo, bem? O sol, a lua embaixo, do lado, quando está o ermitão. Só que quando uno tem uma resposta, tipo, quando é que esse negócio, a colheita vai vir? Bom, aqui eu vejo o sol, vejo a lua. Claro, aqui tem 2 soles, não? Podem ser 2 anos. Bom, aí é complicado, não? Mas quando se está falando de prestações de serviço, só podemos falar de anos. Uma pessoa que inicia uma prestação de serviço agora, Jorge, estou começando a trabalhar, arrumando computadores, ou pintando casa, ou fazendo isso. Bom, eu acho que daqui a 2 anos, como aparece aqui, 2 soles, acho que a coisa funciona. É decir, estamos procurando fórmulas, ¿por quê? Porque vemos uma colheita. En el medio vemos la colheita. A colheita nos define que temos uma resposta de um trabalho. Então, tempo, luas, quarto crescente, lua cheia, meses, semanas, são os símbolos que nos vão dar um tempo para uma resposta. Idas y retornos, ¿ven? Es decir, esto es importante porque vemos a pessoa sempre, la figura egipcia, andando, un pie a frente y un pie atrás, un pie a frente y un pie atrás. Eso representa movimiento de ida y de retorno. ¿Ven? El navegador va en una dirección, el peregrino, que es la otra punta, va en la otra dirección. El concepto egipcio lleva a imagen a un movimiento, entonces es un movimiento vital que él se gera dentro de nós. Temos que entender que nossa alma, nosso inconsciente, percebe essa imagem não como algo parado, sino como algo em movimento. É como um símbolo que está criando uma força de movimentação. Então, ele está vivo. O inconsciente não trabalha com a imagem tridimensional que nós queremos ter. É dizer, eu vejo uma pessoa na minha frente, acreditem ou não, é a mesma coisa, vocês me veem a mim, aqui, através da tela, que se utiliza à frente de vocês. Para o cérebro, é exatamente a mesma coisa. Tá? Não é dizer, pero eu não te posso abraçar. Sim, não estou discutindo isso. Mas a troca emocional se dá igual. Isso é claro. Você vê um filme e chora, tanto como eu. Tá? Então, vamos a ir ya casi terminando esta tercera aula. A cuarta va a ser amanhã. Esta es una repetición porque estoy regrabando ella. Y aparece ahí a proscripción, a hostilidad, a vehemencia, a raiva, o odio, ¿no? Es decir, las fuerzas de agresión, pero también fuerzas necesarias en un proceso de conquistar un territorio. Es decir, voy a salir de este país y voy para otro. Bueno, vamos ver a vehemencia, se ele tem capacidade de conquistar território, se tem a força suficiente de enfrentar, se tem capacidade, se tem valores. São coisas importantes de avaliar, assim como a proscripção, que é a primeira carta, pode nos mostrar a ideia que alguém nos tem de tirar de um emprego, de afastar, de romper uma sociedade, antes de que isso aconteça. Então, o tarot nos permite perceber coisas extremamente profundas e preventivas. De todo punto de vista. Estas cartas son boas. Una beleza. ¿Sí? El prodigio,
es como son avanços espirituales de grandes guías que nós temos. Quando vemos que temos uma situação difícil, aparece um prodígio, bom, todo esto que este cara está passando é só uma aprendizagem, isso vai passar, ele vai conseguir sair à frente, está muito bem protegido. Ou alguém, como no meio, nos vai a emprestar, nos vai dar, nos vai reconhecer, nos vai valorizar e os problemas saem. E ofrenda também, na medida que eu reconheço alguém, essa pessoa também me reconhece, mas é uma forma de dupla admiração, digamos assim. Esto es lo que nos vamos a comenzar a falar na próxima aula, es decir, é assim como eu falei para vocês, temos grupos de cartas que quando vocês tiram, aí van a aparecer sobre el tema, digamos que cuando aparece en el centro nos interesa saber, este sería el consultante, ¿no? El emperador. Vendo, detrás del emperador tem un hombre que se divide entre dos mujeres, que es la cosa más común del mundo, ¿tá? La consulta básica es esa. Claro que hoy, gracias a la evolución femenina, lo mismo acontece con las mujeres. Só que como no tem o símbolo da mulher que se divide entre dois homens, não temos isso no tarot, tendríamos que agregar esse símbolo, só que é um símbolo proibido, não? Esse tarot eu acho que ainda é muito patriarcal. Mas isso existe, simplesmente, se colocássemos a emperatriz aqui, no centro, tendríamos esse simbolismo do lado. Bom, só vou querer dizer hoje, nesta terceira aula, é decir, dando um fim a esta aula, as próximas aulas vão tratar sobre formas de tirar, ideias de destino, interpretação das cartas. Acho que temos 2 classes a mais, talvez 3 como máximo para fechar a base do tarot. Depois nós vamos a discutir esse tema mais profundamente, é decir, o destino e essas coisas nós vamos tocar mais adiante em outros estudos. Mas vamos dar uma introdução dentro de uma visão egípcia, que en realidad nunca di para vocês. Siempre di una coisinha, pero nunca algo tan entero. Quiero que entiendan una cosa. Trabajando con el tarot, vocês trabalham sempre com quê? Com mistérios. Tem uma pessoa à frente de vocês, com uma máscara, e vocês não sabem quem é, o que vive, quais são os seus problemas. De repente, a simbologia do tarot e o dada seja o pensamento mágico que nós começamos a evocar nos permite descobrir a história dessa pessoa. Primeiro, o que ele está vivendo agora, o que ele precisa e como se direciona em relação às suas necessidades e seus objetivos. É uma história. Imaginem vocês anos vendo a história das pessoas. Tirando a máscara se derrete e vocês conseguem estabelecer um vínculo que não parte de um plano racional ou verbal, parte de um plano puramente mental, mágico e espiritual. Bom, o mesmo acontece quando vocês estão vendo um país, um continente, veem os problemas de um país, veem as notícias, uma notícia, outra notícia, outra notícia, são todas máscaras, que de repente na mente de vocês empiezam a cair e uno empieza a ver a verdade por trás das máscaras. Trabalhar com o tarot los prepara para vocês ver a verdade das pessoas. Não precisam, depois de um tempo, tirar o tarot. Vocês vão ver o que está por trás da máscara, detrás da política, detrás da negociação, os verdadeiros interesses que movem este mundo. Não deixem de estudar o tarot. Eu acho que é um dos estudos mais importantes para vocês crescer como pessoas. Não estou dizendo que lo usem para trabalhar ou viver, estou dizendo que lo usem para aprender a viver. É o livro da vida. É o livro que mantém vocês sendo crianças, jovens, com uma mente aberta, não finita, não fechada. Escutem Yehudi Menuhin, escutem Paganini, olhem os símbolos, meditem e vão ver que a mente de vocês evoca histórias que vocês não imaginam que habitam nela. Então, por hoje, nós terminamos e nos vemos amanhã.